Olá pessoal, eu sou o professor Diego Totti e hoje nós vamos conversar sobre simplificação de radicais, tá? Que é um assunto estudado, normalmente no 9º ano do ensino fundamental, beleza? Bem, então vamos lá. A simplificação de radicais ela serve para tornar um radical mais simples, a escrita do radical mais simples. Não significa que você vai pegar a raiz quadrada de 80 e vai resolver, tá? Até porque a raiz quadrada de 80 resolvida seria aproximadamente 8,94. E não é isso que nós vamos fazer. Nós vamos escrever isso aqui de outra forma, de uma forma mais simples, tá bom? E como que isso funciona? Eu vou mostrar a raiz quadrada de 80 de uma maneira mais lenta, talvez, e depois os outros eu mostro de uma maneira mais prática, para você entender de onde que sai tudo isso que a gente está falando. Primeira coisa, você vai pegar o 80 e vai fatorar, que é o que a gente faz quando a raiz é exata. Então, aqui não vai ter dúvida. Se ela é exata ou não, você vai fatorar. Então, vamos lá. Por 2, 40. Por 2, 20. Por 2, 10. Por 2, 5. Por 5, 1. Beleza. E aí, galera, nós vamos fazer aqui dentro da raiz grupos de acordo com o índice. Como assim? O meu índice aqui, qual é o meu índice aqui? Não, o 2, né? Para quem assistiu aí a videoaula da passada, vai ver que a gente fazia grupos de 2 em 2, se aqui fosse 2, grupos de 3 em 3, se aqui fosse 3 e assim por diante. Então, eu vou fazer grupos de 2 em 2, termos iguais. Então, vai ficar assim, ó, 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes esse 5 aqui, ok? O 5 não tem grupo, né? Não tem outro 5 para agrupar com ele. Tá. Nós aprendemos também na aula passada que quando eu tenho uma raiz de uma multiplicação, eu posso separar cada termo dessa multiplicação em diferentes raízes. Isso se for multiplicação ou divisão, né? Então vai ficar assim, ó, raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes a raiz quadrada de 5. Então, isso a gente aplicou aquela última propriedadezinha dos radicais. Vimos na aula passada também que quando o índice, que é no caso aqui é o 2, e aqui também, né? É igual ao expoente, a primeira propriedade diz que você pode cancelar e a resposta é o que está dentro da raiz, que nesse caso é o 2, vezes, que nesse caso também é o 2, e o 5 não tem expoente igual ao índice, o expoente aqui é 1, não pode cortar. Então o 5 ele vai continuar dentro da raiz. Beleza? E aí você faz, ó, 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz quadrada de 5. Beleza? Então, nós conseguimos perceber que, com relação à aula passada, nós usamos aqui a quarta propriedade na hora de separar e nós usamos aqui a primeira propriedade também para poder cancelar. Só que a gente não vai ficar fazendo assim, a gente vai fazer de uma maneira mais rápida, tá? Então, vamos lá. Exemplo 1, simplifique. Vamos pegar aqui o 150, né? E vamos dividir por 2, beleza? Então, nós temos aí 150 dividido por 2 é igual a 75. 75 dividido por 2 não dá, porque ele é ímpar. Mas eu posso dividir por 3, que vai dar 25. 25 eu posso dividir só por 5, vai dar 5. Por 5 vai dar 1. Beleza? Então, como é que eu vou fazer essa separação ali dentro? Eu vou olhar para o índice. Índice é 2 aqui, escondido. Então, eu vou fazer grupos de 2 em 2. Só que esses grupos de 2 em 2 precisam ser com números iguais. Então, eu não posso agrupar o 2 com o 3, porque são diferentes. Eu só posso agrupar o 5 com o 5. Então, vai ficar assim, ó, 2 vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Beleza? Então, dessa forma, eu estou aqui com a única potência que deu para formar. E aí, eu não vou fazer essa separação toda. Eu já vou cancelar quem tem o expoente, ó, igual ao índice. E esse cara que tem, ele sai da raiz, tá? Então, você corta, coloca o 5 para fora e o 2 vezes 3 continua dentro. Por quê? Porque eles não têm expoente aqui iguais a da raiz, né? O índice. Então, eu já multiplico ali, 2 vezes 3, 6. Então, raiz quadrada de 150 simplificada é 5 raiz de 6. Agora, vamos ver uma raiz cúbica, 162, tá? 162 é um número par, eu vou começar dividindo por 2. Então, vai ficar 81, só que 81 é ímpar. Então, eu só posso dividir agora por 3, tá? Vai dar 27, por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Como que eu faço agora
A raiz é o quê? Cúbica. Se a raiz é cúbica, eu só posso fazer grupos de 3 em 3, sendo que esses grupos são de números iguais. 2 só tem um, deixa quieto. Aí eu venho 3 números 3 iguais, eu posso fazer um grupo aqui. E tem um 3 aqui que ficou de fora, né? Deixa ele ali, ficou de fora, chegou depois. Então vai ficar como, ó? Raiz cúbica, continua cúbica, não vai botar quadrada aqui, né? Pelo amor de Deus. De 2, só tem ele, sozinho. 3 ao cubo, então coloco 3 ao cubo, vezes esse 3 que sobrou lá fora, embaixo. Quem sai da raiz? Quem tem o expoente igual ao índice. Então, só um 3 que vai sair. Então, sai o 3 e dentro da raiz cúbica, que continua cúbica, sobrou esse 2 e esse 3, que também vai virar 6. Beleza? Letra C. Atenção agora, porque eu tenho letra misturada ali, mas não tem mistério. Quem está aqui do lado de fora não serve para nada. No momento, você só vai repetir 2/5 de x ao quadrado y. Isso aqui vai se juntar, né, ao que vier de dentro da raiz. Dentro da raiz eu tenho 50, que eu vou fatorar o 50. E eu tenho algumas outras coisas ali também. Então, vamos lá. Fatorando o 50, nós vamos encontrar por 2, 25, por 5, 5, por 5, 1. E nós vimos que se o índice é 2, faço grupos de 2 em 2. Lembra, galera, quem manda é o índice, tá? Então, ó, faço um grupo de 5, né? Porque eles que são iguais. Então, vai ficar assim, 2 sozinho, vezes 5 elevado ao quadrado, vezes aí a potência, desculpa, as potências aqui, eu vou separar de 2 em 2. Então, esse x ao cubo aqui, eu vou colocar assim, ó, x ao quadrado vezes x, porque 2 com esse 1, 3. E o y aqui, a mesma coisa, y2 vezes y2 vezes y. Isso tudo ali, né, acaba totalizando 5 do mesmo jeito, não é isso? Aqui, ó, 2 mais 2 mais 1, 5. Então, eu faço a separação tudo de 2 em 2. Repare que se aqui fosse 3, essa galerinha aqui ia se comportar diferente, de 3 em 3. Quem vai sair de dentro da raiz? Quem tem o expoente 2, que é igual ao índice. Vai sair o 5, x, y, y. Tá? Então, eu vou repetir quem está lá fora primeiro. Beleza? Só para ficar organizado. Quem quiser já pode jogar essa galera para fora já multiplicando, tá? Mas se não tem muita segurança, deixa para fazer isso depois. Por enquanto, faz separado. Vou repetir. Esses caras, veio um 5 de fora, de dentro para fora. 5, veio esse x, veio esse y e esse y. Ok? E dentro da raiz eu coloco a sobra. Né? Quem é a sobra? Quem não tem o expoente para cortar. Que é o 2, esse x e esse y. 2x, y. Olha para isso aí. O que dá para fazer? Bem, como é uma multiplicação, eu posso cortar esse 5 com esse 5. Se você não lembrar disso, tu vai acabar multiplicando 5 pelo 2, vai dar 10, e 10 dividido por 5 vai dar 2. Então, e agora é só juntar o que sobrou. 2, x ao quadrado com x1 dá x ao cubo. Y com y com y, y ao cubo também, né? Raiz quadrada de 2xy. Beleza? Então, não é tão difícil assim, né? Só é chato de fazer. Próximo. Cuidado aqui que não ficou bem escrito. É 3a ao cubo b à quarta, raiz cúbica disso aqui, tá? Então, eu vou pegar o 3 ao cubo b à quarta, eu vou deixar quieto aqui. Vou abrir a raiz cúbica e vou mexer na raiz cúbica, né? 162, acho que já apareceu, né, galera? 162 apareceu, e raiz cúbica mesmo, ó. Olha como é que ficou. 2 vezes 3 ao cubo vezes 3, tá? Separa de 3 em 3. Então, eu vou aproveitar ali a cola, né? 2 vezes 3 ao cubo vezes 3. E o restante eu preciso separar de 3 em 3 também, que agora a raiz não é mais quadrada, ela é cúbica. Então, a quarta eu vou separar em grupos de 3, vai ficar A3 vezes A. B oitava vai ficar 3, 6, para chegar a 8 faltam 2, tá? Então, separei todo mundo, bem bonito, ficou assim.
Quem sai da raiz? Aí que tem que tomar um cuidado danado. Só sai quem tem o expoente igual ao índice, que é o 3, 3, 3, 3. 2 não tem 2 aqui fora. Aquele B2 vai continuar lá dentro. Então, vamos repetir o que está lá fora. 3A ao cubo, B a quarta. Quem saiu? Vamos lá. Não, esse saiu, que é o 3. Esse A saiu e esses dois Bs. Então, saiu A, saiu B, sai outro B. Dentro da raiz cúbica, quem continuou? O 2. Esse 3. O A e o B ao quadrado. Beleza? Então, ficou essa galerinha ali dentro. Agora é só grudar todo mundo, não é verdade? Então, vamos ver. Aqui fora nós temos um 3 vezes 3, que dá 9. E o A? A ao cubo vezes A elevado a 1, somos expoentes, A elevado a quarta, né? B4 com B1, fica B6, né? 4 mais 2, 6. Dentro da raiz cúbica, quem vai ficar? 2 vezes 3, 6AB ao quadrado. Ok, galera? Exemplo 2. Um terreno quadrado tem 700 metros quadrados de área. Qual é a medida do perímetro desse terreno? Bem, vamos pensar. Terreno quadrado, né? Então, vamos fazer um desenho aqui só para ilustrar. Não é necessário, dá para fazer sem um desenho, mas só para a gente entender o que está sendo falado. Então, temos um terreno quadrado. Nós sabemos que um quadrado tem os 4 lados iguais, né? Ângulos retos, né? Mas, enfim. Se tem os 4 lados iguais, fica assim, né? L, L. A área dele é 700. Então, a área é 700 metros quadrados. Qual é a medida do perímetro? Para calcular o perímetro, eu preciso somar esse lado com esse, com esse, com esse. Mas eu não sei qual é o valor do lado, né? E o que eu faço? Vamos pensar. Vamos colocar aqui um exemplo simples. Imagine que eu tenha um quadrado, ok? E eu não sei o valor do lado, e a área é 9 centímetros quadrados. E aí eu te pergunto, qual é o lado para dar 9? Aí tu vai falar, pô, muito fácil, é 3, né? Que 3 vezes 3 dá 9. Beleza, mas como é que eu acho esse 3 sem adivinhar? Vamos pensar assim, tirando a raiz quadrada da área, certo? A raiz quadrada da área resulta no lado. Ah, então beleza. Então aqui é só eu tirar a raiz quadrada do 700 que eu vou descobrir o lado? Sim. Então vamos lá. O lado vai ser a raiz quadrada de 700. Sabemos que a raiz quadrada de 700 não é exata. Então nós vamos fatorar o 700, beleza? Da mesma maneira que a gente estava trabalhando ali atrás. Então eu começo dividindo por 2, que vai dar 350. Como é par, divide por 2 de novo, que vai dar 175. 175 eu vou dividir por 5, tá? Não dá para dividir por 3. Por que não dá para dividir por 3? Porque a soma dos algarismos, ó, se eu faço 7 mais 5 dá 12, com 1 dá 13. 13 não tem na tábua do 3. Então, como ele termina com 5, eu vou dividir por 5. Vai dar 35. 35 dividido por 5 vai dar 7, e o 7 só pode dividir por 7, deu 1. Então, a raiz é o que, galera? Ela é quadrada, né? Então, eu faço grupos de 2 em 2. O 7 fica de fora. Então, ficou assim, ó, L é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado vezes o 7. Beleza? Quem sai da raiz? O 2 e o 5, porque tem expoente igual ao índice. Então, fica assim, ó. Já sai o 2 e o 5 dá 10, né? 2 vezes 5, 10. Então, 10 raiz de 7. Só que eu não posso parar nesse 10 raiz de 7. Por quê? Porque ele mandou usar a raiz de 7 como 2,65. Então, eu vou lá e substituo. Então, vai ficar 10 vezes 2,65. Daí você arma a conta, ou se você lembrar que quando a gente multiplica por 10 é só andar uma casa para frente. Então vai ficar 26,5. Essa é a medida aproximada do lado desse terreno, tá?
Lembrando que se multiplicasse por 100 andava 2 casas, porque tem 2 zeros, né? Para quem não lembra, tá? Só que ele quer o perímetro. O que é o perímetro? Vamos lembrar. Perímetro é representado pela sigla 2P, beleza? Perímetro é a soma dos 4 lados. Mas eu tenho aqui 4 lados iguais. Então, eu posso pegar 26,5 e simplesmente multiplicar por 4, beleza? Que vai dar 106 metros, tá? Para quem não lembra, multiplicação número com vírgula, só você fazer a conta normal, 4 vezes 5, 20, sobe 2, 24, 25, 26, sobe 2, 8, 9, 10. E aí você anda uma casa com a vírgula, porque você tem uma casa aqui, que é 106,0, que é 106, beleza? Bem, agora eu vou mostrar para vocês, para encerrar, que algumas raízes a gente pode fazer fugindo da fatoração, que é o caso da própria raiz de 700, que ali atrás eu fatorei, mas que a gente não precisava ter fatorado, tá? Bem, isso aqui não é obrigatório, mas ajuda muito. Vou pensar o seguinte, 700. Eu posso escrever o 700 como 100 vezes 7, certo? E 100 tem raiz quadrada exata. Qual é a raiz quadrada de 100? É 10. 7 tem raiz exata? Não. Então deu 10 raiz de 7. Não foi isso que a gente encontrou ali atrás, fatorando? Olha aqui, ó. Depois de fatorar, 10 raiz de 7. Então, tu vai falar, caramba, né? Meu Deus do céu. Então dá para ficar fazendo isso? Dá. Nem sempre, né? Vai ser tão simples, mas dá. Vamos pensar com isso aqui. Esse tem um problema, porque aí o aluno vai falar assim, fácil, é 12 vezes 100, ou 100 vezes 12 também, né? Tanto faz. 100, a raiz de 100 é 10. Só que o 12, galera, ele é diferente do 7, no sentido que o 12 é um número que ainda dá para fatorar, não é igual o 7. 7 só vai dividir por 7. Então, você pode pegar o 12 e fatorar separadamente, se tu quiser, ou tu pode pensar assim, 12 é 3 vezes 4, né? Por que eu pensei em 3 vezes 4 e não 2 vezes 6? Porque o 3 vezes 4 também tem raiz exata. Então, eu tenho 4 com raiz exata e o 100, que eu já tirei do início, que também é raiz exata. Repararam o que eu estou fazendo? Eu estou tentando criar uma multiplicação de uma maneira assim meio informal, de modo que alguns números têm raiz exata. O 3 não tem. Então, qual a raiz quadrada do 4? 2. Qual a raiz quadrada de 100? 10. 3 tem raiz? Não. Então, ficou assim. 2 vezes 10 dá 20. 20 raiz de 3. Então, mais uma vez, a gente fugiu da fatoração, que aqui daria um pouquinho de trabalho, porque é um número grande. 27. Tu fala, mas 27, 27 não tem zero. Mas eu posso pensar assim, 27 não é a mesma coisa que 9 vezes 3. Então, 9 vezes 3. Qual a raiz quadrada do 9? É 3. Então, 3 raiz de 3. Beleza? 80. 80 você pode pensar como 16 vezes 5. 16 tem raiz exata, né? Qual a raiz quadrada de 16? 4. Repete o 5. Aí tem aluno que sempre fala nesse exemplo, mas eu não ia pensar que 80 é 16 vezes 5. Mas se não pensar nisso, fatora, né? Não tem problema. Isso aqui, olha isso aqui, gente. Fatorar isso aqui, Jesus, né? Isso aqui é o quê? 180 mil. Podemos pensar assim, inicialmente, 18 vezes. Separa de 2 em 2 zeros, porque cada 2 zeros é o 100, né? Então, ficaria 18 vezes o 100, que tem raiz exata, vezes outro 100, que tem raiz exata. Então, você já acabou com boa parte do problema ali. Só que o 18 não é um número que não tem como fatorar, como 5, como 7. O 18 a gente ainda pode transformar em alguma coisa. Pode ser 2 vezes 9, não é verdade? Então, 2 vezes o 9 tem raiz exata. Então, ficou 9 com raiz exata, 100 com raiz exata e o outro 100 com raiz exata. Só o 2, coitado, que sobrou. O 2 não tem raiz exata, então ele vai ficar preso ali dentro da raiz. Então, vamos lá. Qual a raiz quadrada de 9?
3. Qual a raiz quadrada de 100? 10. Qual a raiz quadrada de 100 de novo? 10. E raiz de 2 que sobrou. E aí você multiplica. 3. Aqui 10 vezes 10, 100 vezes 3. 300 raiz quadrada de 2. Beleza? Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostarem, avisem os amigos, né? Compartilha, porque nós estamos fazendo isso aqui, estou fazendo isso aqui com bastante carinho aí pra galera. Então, não deixem de compartilhar com seus coleguinhas, beleza? Um grande abraço para vocês e até mais.